Bom dia! Neste segmento, o assunto é aproximações numéricas e o número de dígitos significativos ou casas decimais. E, basicamente, o que queremos fazer aqui é o seguinte. Se você faz uma medição em algum experimento e você obtém um valor de 3,1, que você depois tem que dividir por 2,3, como exemplo, qual seria o resultado disso? Então, muita gente na computação é típico, as pessoas colocam esses números numa calculadora e diz, bem, meu resultado é 1.3478226, e se tiver mais dígitos na calculadora, no display da calculadora, eles vão embora e continuam 0, 8, 6, etc, etc. Eu quero falar sobre esse assunto. Não podemos fazer isso. E como é que seria o correto? O resultado dessa divisão, na realidade, não é isto. Vamos discutir o assunto. Então, primeiro assunto, incertezas na medição. Como o mundo é cruel, ao fazer uma medição, você vai ter incertezas incluídas na sua medição, que a gente chama de erros de medição, ou chamamos também de ruído, tem várias palavras aqui. Quando falamos de erros aqui, não tem a semântica de que você está errando, que você está pisando na bola, que você tem um problema metodológico. Não, são simplesmente variações que ocorrem naturalmente quando fazemos medição. Para tratar dessa variação, desses erros de medição, desses erros experimentais que a gente chama, nós precisamos usar estatística para poder quantificar esses erros e chegar a conclusões sobre esses dados que estamos colhendo com incerteza. Para continuar, precisamos com cuidado entender três palavras que parecem semelhantes, elas têm a ver com o mesmo assunto, mas elas se referem a conceitos diferentes. Tem que saber muito bem a diferença entre essas coisas e há muita confusão nessa nomenclatura e vamos falar com cuidado dessas coisas. Acurácia, precisão, resolução. Acurácia ou exatidão é quão perto do correto está a medição. Então, se a gente magicamente soubesse que a temperatura aqui agora é de 25,3 graus, quando eu for medir, vamos supor que eu meça 23 graus e não 23,3, que seria o valor correto. Então, a acurácia é quão perto eu fiquei do valor correto. A precisão, por sua vez, tem a ver com a repetição das medições. Se eu meço uma primeira vez, eu obtenho o valor 25. Depois eu meço novamente, eu recebo o valor 25,1. Espero um pouco, eu meço novamente. Então, eu vou ter uma dispersão de valores. É como se o valor que eu estou medindo fosse uma variável aleatória. Ela tem uma distribuição. E a dispersão dos valores, quando eu faço várias medições, é a imprecisão. E, portanto, a precisão é o fato de eu ter quanta dispersão de valores eu tenho nas minhas medições. Finalmente, a resolução é simplesmente o menor valor incremental que eu posso medir. Então, se eu meço, por exemplo, o tempo com resolução de 1 segundo, isso significa que eu não posso ter um valor de 27,7 segundos. Não teria o 0,7, eu teria uma resolução de 1 segundo. Se minha resolução for 1 hora, então, ao fazer uma medição, eu posso medir algo que vai me dar 3 horas, vai me dar 4 horas, pode me dar 5 horas, mas não pode me dar uma fração, porque a resolução é simplesmente o menor valor que eu posso representar na minha medição. Podemos colocar tudo isso numa figura. Então, se eu colocar aqui nesta figura o seguinte, aqui está o valor que eu estou medindo. Aqui está o valor que eu estou medindo, e vamos supor que o valor correto, a gente chama também o valor de referência. Se eu pudesse magicamente saber qual é o valor correto, vamos supor que esse valor correto seja este valor de referência. Mas quando eu faço uma medição, eu obtenho, às vezes, em vez de obter esse valor aqui,
Às vezes eu vou obter um valor aqui, às vezes eu vou obter um valor aqui, faço novamente, eu vou obter um valor aqui, vou obter um valor aqui, vou obter um valor aqui, e no fim eu acabo obtendo, na realidade, uma distribuição, né? Eu posso definir aqui uma distribuição, uma densidade dos valores medidos. Isso aqui, portanto, seria a densidade da probabilidade. Aqui está a distribuição dos valores que eu medi. Eu agora posso finalmente definir o que é acurácia, precisão. Acurácia é isso aqui. Acurácia. Isso aqui é acurácia. É quão longe o valor que eu medi, que seria na média isso daqui, quão longe ele está do valor de referência. E a precisão seria isso daqui, seria a largura dessa densidade aqui. Isso aqui seria a minha precisão. Não estamos vendo aqui a resolução, mas a resolução seria simplesmente se eu examinasse os valores aqui, que eu estou, se eu expandir isso daqui, eu medi um valor aqui, eu medi um valor aqui, eu medi um valor aqui. Se for impossível medir um valor aqui no meio, por exemplo, então se eu posso ou obter esse valor, ou o próximo valor que eu posso obter é esse aqui, nunca posso obter um valor entre os dois, então, neste caso, minha resolução seria isso aqui. Isso aqui seria a resolução. Vamos pegar esse alvo aqui e vamos falar um pouco sobre acurácia e precisão novamente. Como é que seria o acerto nesse alvo se um atirador acurado, alguém que é acurado, mas não é preciso, como é que seria aqui o padrão dos buracos no alvo? Alguém acurado, mas não preciso. Pense um pouco, dê uma pausa no vídeo, pense um pouco. Você deve chegar à conclusão que se ele for acurado, ele na média deve estar muito perto do centro do alvo, então ele poderia ter algo, talvez os acertos poderiam ser talvez assim. Ele não é muito preciso, portanto tem muito espalhamento, mas na média ele está perto do centro do alvo. Vamos agora pegar alguém que é preciso, mas não é acurado. Como é que seria o padrão no alvo? Pare o vídeo, pense um pouco e vê o que você acha. Você deve ter chegado à conclusão que teríamos algo talvez assim. Você teria pouco espalhamento, mas longe, um pouco mais longe, mais ou menos longe do centro do alvo. Isso seria preciso, porém não muito acurado. Vamos falar um pouco agora da medição e dos erros que podemos cometer na medição. Então, toda medição e muitos cálculos que a gente faz com os dados medidos vão envolver aproximação, o que significa que temos que truncar, fazer truncamento de dígitos e, portanto, a gente vai gerar erros. Então, dê uma olhada nessa figura aqui à direita e vamos ver o que a gente pode dizer sobre o valor. Você, olhando com cuidado, se você quiser, você pode parar o vídeo, você vai ver que cada incremento aqui, cada linhazinha, é equivalente a 4. Portanto, temos uma medição aqui entre 80 e 84. E o ponteiro está mais ou menos, digamos, no meu olhar, 30% da distância entre 80 e 84. Então, se você faz a relação se você calcula agora 80 mais 30% vezes 4, você vai ter um valor de 81,2 e eu vou dizer que isso é igual a 81. Por que eu cortei o ponto 2? Porque nós podemos ler um dígito diretamente. O 8, temos certeza sobre ele, estamos lendo diretamente o 8. Agora, o próximo dígito, se é 81, 82, 80, estamos aproximando. Se o primeiro tickzinho aqui é 80 e o próximo é 84, então eu tenho certeza sobre o 8. Mas eu não tenho certeza sobre o próximo dígito. Então eu tenho um dígito aqui que é lido diretamente e tem um que é aproximado. Você tem que parar no primeiro dígito aproximado.
você vai ter aqui, portanto, uma leitura com o que a gente chama de 2 dígitos significativos. Isso é a palavra importante aqui, dígitos significativos, 8 e 1. Vamos tentar diferenciar mais um pouco entre acurácia e precisão. Quando falamos do número de dígitos significativos, estamos falando na realidade de precisão, não de acurácia. O que significa isso? Ao medir 81, eu estou dizendo que eu medi 8 e o 1 eu medi e aproximei, eu estimei o valor 1. Eu não tenho certeza desse valor 1 aqui. O que eu estou querendo dizer com isso é que a minha medição pode ser qualquer valor entre 80,5 e 81,5. Quer dizer, mais ou menos metade do último dígito. O último dígito que eu estimei, eu posso ter mais ou menos, menos resultaria em 80,5 e mais significa 81,5. Então, 81 não significa o valor 81,000, significa eu tenho um valor que está em algum lugar neste intervalo e se eu medir novamente, eu devo ter uma precisão, quer dizer, um espalhamento de valores dentro desse intervalo que representa a minha precisão. O verdadeiro valor pode até ser, digamos, 93. Eu tenho um problema grande de medição e eu medi 81, quando na realidade o verdadeiro valor, magicamente se eu soubesse, vamos supor que seja 94, então você vê que a acurácia é ruim, porque eu estou longe do verdadeiro valor. Mas o dígito significativo nada tem a ver com essa acurácia. O dígito significativo tem a ver com esse espalhamento aqui. É importante não confundir dígitos significativos com casas decimais. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Por exemplo, se o meu medidor, lembra do medidor que a gente tinha, que era de 0 a 140 e ele estava medindo mais ou menos 80. Então, se em vez de 0 a 140 eu tivesse um medidor que fosse de 0 a 14, eu teria medido, em vez de 81,2, eu teria medido 8,12, eu teria cortado 2 e eu teria como resultado 8,1. Portanto, você vê que mais uma vez aqui eu estou com 2 dígitos significativos, embora no caso anterior eu não tivesse nenhuma casa decimal depois do ponto decimal, e aqui eu tenho uma casa depois do ponto decimal. Então, o importante aqui é que eu continuo tendo 2 dígitos significativos, nada a ver com quantas decimais estão envolvidas. Então lembra, o que significa o último dígito significativo? Ele significa simplesmente que nós temos a informação que o x que a gente mediu está com mais ou menos metade do último dígito significativo, de tal forma que, quando eu escrevo 81, isso significa algo entre 80,5 e 81,5. Quando eu escrevo 8,1, isso significa algo entre 8,05 e 8,15.